Pronto. Estamos gravando. Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar sequência às reuniões do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, né? Nós fazemos essa reunião sempre na última quarta-feira do mês. Vou renovar aqui os votos para que todos participem, tragam casos do seu interesse para discutir, casos com solução, sem solução, temas que tenham curiosidade. E acho que hoje o Zerati bolou uma reunião com um tema bastante importante. Eu vou deixar ele convidar os participantes, que ele os conhece diretamente, ele que combinou, para que a gente assista. Vou pedir para todo mundo tentar respeitar um pouquinho os tempos. Hoje talvez seja até menos importante, porque é um tópico que vai ter perguntas, mas vai ter uma participação diferente, porque a gente vai ter que aprender muito mais do que opinar, né? Então, vamos lá, podemos começar. Bom, então, deixa eu começar agradecendo, então, né, a presença aí do palestrante, que é o Dr. Eric de Paula, que é hematologista, membro da Associação Brasileira de Hemostasia e Trombose e da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, professor da disciplina de hematologia da Unicamp, e também já aproveitar para agradecer a presença do professor Esper Calas, né, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado a ambos por terem aceito o convite. E eu já passo a palavra, então, para o Eric. Eric, obrigado. A palavra é sua. Bom, eu agradeço muito o convite de vocês. É uma honra estar aqui participando dessa discussão e também dividir a mesa aí com o professor Esper, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho muita admiração aí pelo que eu tenho acompanhado. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a projeção. Só confirmem para mim, por favor, que a gente está... Está ótimo. E conseguiu avançar aqui? Mostrou o avanço também. Então, tá bom. Perfeito. Então, eu planejei uns 15 a 20 minutos aqui para a gente ter tempo de conversar. O tema que me foi sugerido é esse: atualização em trombose associada às vacinas contra a Covid-19. Um tema que a gente já vem discutindo há um tempo, mas eu sempre tenho começado essa apresentação destacando como que isso apareceu, né? Então, a partir de março, surgiram aí as primeiras suspeitas de um evento adverso inesperado aí pela agência europeia. Rapidamente, também, uma reação aqui da Anvisa, e logo na sequência, em abril, as primeiras publicações já dando um panorama para a gente do que a gente estava falando. Então, foram essas 3 publicações associando, então, esse evento que eles chamaram de trombose, trombocitopenia trombótica associada, induzida pela vacina. Aqui, numa literatura mais relacionada à vacina, também o termo de trombose e trombocitopenia, síndrome da trombocitopenia trombótica. A gente pode falar aqui que a gente está falando da mesma coisa. Esses 3 aqui com a vacina da AstraZeneca e esse aqui com a vacina da Janssen, as duas usando essa plataforma de adenovírus. E eu sempre tenho trazido um dos casos índice apresentados pelo grupo alemão no New England, que eu acho que ele ilustra bem o que é mais importante a gente entender aqui, que a gente não está falando de uma TVP usual que a gente está acostumado a lidar aí como hematologista ou cirurgião vascular. Então, esse é um dos casos descritos lá no New England, uma mulher de 49 anos, previamente ígida. Ela toma a primeira dose da vacina 10 dias antes. Nos primeiros dias ela tem aqueles sintomas usuais, mialgia e cefaleia. No 5º dia, calafrios, febre, náuseas e dor abdominal. Esses sintomas vão piorando até que no 10º dia ela procura o hospital e é feito o diagnóstico, então, de uma trombose de veia porta e um achado de um TEP subsegmentar. Ao contrário do que a gente vê, ela tinha uma plaquetopenia grave de 8.000, um fibrinogênio não foi realizado, um dedímero mais alto do que a gente costuma ver nas tromboses. Ela recebe uma transfusão de plaqueta, é transferida para um hospital terciário, onde ela chega com uma piora da dor abdominal, isso no mesmo dia, né? Ela chega à noite, o dedímero dela na admissão já estava 140.000,
Uma nova tomografia mostra a extensão dessa trombose para a veia esplênica, mesentérica e alguns trombos arteriais. Ela começa heparina, evolui com estabilidade hemodinâmica e no dia seguinte ela vai a óbito e a autópsia revela uma trombose venosa cerebral. Naturalmente, esse é um caso muito dramático, mas o que eu quero destacar aqui para vocês é a natureza incomum disso em relação ao que a gente vê normalmente de trombose. Eu peguei aqueles 3 artigos e fiz uma compilação do que das médias, né? Então, a gente está falando de uma condição que acontece com uma idade média de 40 anos, variando de 21 a 77, entre o 5º e o 24º dia, uma mediana de 10 dias, e predominantemente no sexo feminino. Havia uma questão ali também que era o público-alvo era mais de mulheres também. Embora hoje a gente saiba que parece que há uma predisposição maior em mulheres mesmo. A contagem plaquetária ela é mais baixa do que a gente via normalmente na condição parente dessa, né, que é a trombocitopenia induzida pela heparina, 27.000, um consumo de fibrinogênio e um aumento do dedímero. Então, aqui a gente tem um padrão típico de uma CIVD, né, que é algo também incomum. Chama atenção também essa predominância aí do leito cerebral venoso, que é um achado incomum, também trombose venosa esplâncnica e uma quantidade menor de TVP e TEP, uma parcela grande com trombose arterial, muitos pacientes com sangramento, e naquela época uma letalidade de 40%. Naturalmente, a soma disso aqui dá mais que 100%, porque muitos pacientes têm trombose em múltiplos sítios. Recentemente, os ingleses, né, que têm a maior experiência nisso, compilaram mais de 250 casos e publicaram esse ano. Então, aqui a gente vê mais ou menos isso que eu falei, né? Um pico aqui em adultos jovens, né? A frequência que a maioria entre 10 e 20 dias pós-vacinação. Em vermelho, aqui laranja, são os que faleceram, né? E uma contagem plaquetária mais baixa, né? Abaixo de 50.000. E aqui os sítios de trombose, então, uma predominância aqui da trombose venosa cerebral, mas também um pico aqui em pacientes com múltiplos eventos. Então, acho que o objetivo até aqui é mostrar para vocês que é um paciente que tem trombose diferente daquela mulher que toma uma pílula e faz uma TVP ou um TEP. O que a gente sabe de fator de risco? Hoje a gente já tem uma segurança baseada principalmente nos dados do sistema de vigilância inglês, de que isso é mais frequente em adultos jovens do que em pacientes com mais de 50, 60 anos. É mais frequente no sexo feminino. E como eu vou mostrar para vocês, a fisiopatologia é muito diferente da TVP clássica, da tríade de Virchow. Então, a gente tem uma segurança, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, de dizer que quem já teve trombose e quem tem trombofilia não tem um risco aumentado, porque vocês vão ver que o mecanismo, vocês já devem saber, é diferente. Eu atualizei agora as estimativas de incidência, o dado mais atual do sistema de vigilância do Reino Unido é de 15 de setembro, então são 374 casos para 24.800.000 vacinados, dá uma frequência de 1 para 66.000, é um pouco mais frequente do que quando começou, que a gente trabalhava com 1 para 100, 1 para 125.000. E uma notícia boa, que a gente não sabia quando começou e tinha uma apreensão, é que a segunda dose tem um risco muito menor, atualmente em 1 para 500.000. Né? Os dados, esses eu não fiz a última atualização, mas eu tenho até 25 de agosto, com a vacina da Janssen, são 44 casos, uma frequência aí 1 para 323.000, possivelmente. Entende-se que a gente está falando de algo parecido e possivelmente essas diferenças estejam mais relacionadas aos sistemas de vigilância. Um dado que eu sempre gosto de reforçar é a equação risco-benefício, né? Esse é um dado que foi colocado, é muito difícil fazer essa conta, não é trivial, né? Porque o benefício depende do momento epidemiológico da doença, da taxa de letalidade, da taxa de complicação, mas esse é um dado apresentado a partir de dados dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem de interessante aqui? Que os riscos desse evento adverso, que aqui está chamado pela outra sigla, eles são de 6 a 8, 9 a 12,
4 a 6, percebam que aqui ele vai aumentando no pico aqui de 30 a 49 anos, depois ele volta a cair. Então, para cá, aqui a gente quer dizer o seguinte, nessa faixa etária de 18 a 29 anos, a gente tem quase uma equivalência entre o número de mortes por Covid e o número de eventos de VITT. Tá? Mas, à medida que a população vai envelhecendo, você tem, naturalmente, um aumento do risco de morte e de internação em UTI e uma estabilização ou redução do risco desse evento da vacina. Então, por isso que a comunidade científica ela é unânime, praticamente, em entender que os riscos, os benefícios são muito superiores aos riscos. Em alguns países, nessa faixa etária aqui, essa discussão pode ser feita, e aí a gente pode até discutir isso depois. No Brasil, a gente imagina que esses números aqui sejam bem diferentes. Eu vou falar um pouco mais de fisiopatologia, porque eu acho que é o que dá segurança, pelo menos foi assim para mim, para entender que a gente está falando de um evento diferente, raro, e que não é assim totalmente desconhecido. Né? Para isso, eu vou falar um pouquinho de trombocitopenia induzida pela heparina e do fator plaquetário 4. Vocês que trabalham com cirurgia vascular se conhecem bem a trombocitopenia induzida pela heparina, não é um fenômeno conhecido muito por outras especialidades, né? É aquela plaquetopenia que ocorre 5 a 10 dias após o uso de heparina e, inesperadamente, leva a tromboses graves, venosas ou arteriais. A gente sabe que o mecanismo está ligado ao fato de que o contexto em que esse paciente está é um contexto associado à ativação plaquetária. A ativação plaquetária gera a liberação do PF4, que é essa proteína do grânulo plaquetário. Esse PF4 se liga com a heparina, que é um poliânion, isso vai ser importante, e nós temos, naturalmente, anticorpos que reconhecem complexos de PF4 poliânion. Isso faz parte da nossa imunidade inata. Esses receptores, então, a ligação desses imunocomplexos com esses anticorpos, em alguns casos, vão ativar plaquetas, ativar monócito, ativar endotélio e levar a uma ativação da hemostasia mesmo que causa trombose. Né? Então, a gente sabe que isso é raro. Mais interessante, e esse eu devo admitir aqui com vocês que, embora eu trabalhe com hemostasia e trombose, não era uma questão que estava no meu radar, existe uma situação chamada trombocitopenia induzida pela heparina autoimune ou espontânea, que é basicamente a mesma coisa, só que sem a pessoa ter tomado heparina. Né? Quando que isso acontece? Eu não sei se vocês têm experiência clínica, mas tem poucos casos relatados no mundo, 30, 40 casos, e geralmente é após grandes cirurgias, cirurgia ortopédica, correção de aneurisma de aorta abdominal, quadros infecciosos, um ou outro caso sem gatilho evidente. Então, percebam que a gente está falando de pacientes que estão numa situação de ativação da imunidade inata e que, pelo menos nesses dois casos, existe um risco de ter entrado alguma proteína nova desafiar esse sistema imune. Esse é um exemplo de um paciente então, que fez uma artroplastia de joelho e ele desenvolve uma plaquetopenia intensa em torno de 8 dias depois da cirurgia, e junto com essa plaquetopenia ele tem um monte de evento trombótico. E eles fazem os testes aqui para diagnóstico de trombocitopenia induzida pela heparina e dá positivo, percebam aqui. Né? Então, é um paciente que teve a trombocitopenia induzida pela heparina sem ter tomado heparina. A gente vai tentar explorar um pouquinho mais essa fisiopatologia. Para isso, eu tenho que falar um pouquinho do fator plaquetário 4. Ele é uma proteína que está estocada nos grânulos alfa das plaquetas. A gente sabe pouco para que ele serve na hemostasia, mas ele tem uma função importante na imunidade inata. Ele se liga a determinados patógenos, facilitando a erradicação desses patógenos. Então, ele opsoniza. Ele se liga a poliânions na superfície desses patógenos, marca esses patógenos, e aí os anticorpos anti-PF4 poliânion que a gente tem, como parte da imunidade inata normal, isso tem até em sangue de cordão umbilical, se ligam a esses patógenos e facilitam a erradicação dessas bactérias. Infelizmente, como muitas coisas do sistema imune inato, às vezes funciona demais
e isso pode virar um problema. Então, esse trabalho foi publicado em 2017. O que ele mostra? Ele mostra que esses anticorpos anti-PF4 poliânions que a gente tem, e que normalmente, se você detectar nos indivíduos que não tem nenhum problema, eles não são capazes de ativar a plaqueta. Esse quadro aqui, na verdade, que vocês estão vendo aqui, espero, de uma forma mais diferente, que são agregados plaquetários. Então, que são plaquetas, elas não estão agregadas. Então, nesses indivíduos, quando a gente acha isso na pessoa assintomática, ele não tem nenhum papel. No indivíduo que teve HIT, que teve trombocitopenia induzida pela heparina, normalmente esses anticorpos não causam problema. Mas se você colocar heparina no sistema, vai causar agregação. Naqueles pacientes que têm a trombocitopenia induzida pela heparina autoimune, esses anticorpos têm uma afinidade tão grande ao PF4 que eles induzem agregação plaquetária espontânea. Tá? Então, por que eu estou querendo mostrar isso aqui? Eu estou querendo mostrar que, dependendo do contexto imunológico em que o indivíduo está e do que ele foi exposto, você pode ter uma modulação da afinidade desses anticorpos pelo PF4 e eles passam a ser capazes de ativar a plaqueta mesmo na ausência de heparina. Felizmente, e é isso que parece que acontece na VITT. Felizmente, isso é um fenômeno muito raro, né? Esse é um trabalho que foi publicado esse ano. O que eles fizeram? Na Noruega, pegaram 492 profissionais da saúde que tinham recebido a vacina de Oxford de AstraZeneca e pesquisaram a presença de anticorpos anti-PF4 polyanion nessas pessoas. Percebam que em 6 dos 492, eles detectaram a presença desses anticorpos. Então, em geral, 10% das pessoas têm. Mas esses anticorpos aqui, eles não eram capazes de ativar a plaqueta. Então, eles eram aqueles que acontecem em indivíduos normais, né? Então, a cadeia fisiopatológica que a gente entende hoje que acontece é o seguinte: o indivíduo é vacinado e você tem alguma ativação plaquetária ou da imunidade inata, por um mecanismo ainda pouco claro, talvez pela resposta que a gente tem já treinada contra alguma proteína do adenovírus, etc. Mas isso é uma resposta frustra, que não causa plaquetopenia, não causa nada. Mas isso leva à liberação de PF4 dessas plaquetas, se elas forem ativadas. E aí, esse PF4 provavelmente se liga a um polyanion, né, uma molécula com ânions negativos, que surge no contexto da vacinação. Então, as pessoas que trabalham com isso estão tentando identificar qual seria o componente que surge nesse contexto. A gente já tem bastante segurança que não é nada relacionado à proteína spike, parece que é algum componente do capsídeo viral mesmo, do capsídeo do vetor viral, não é bem viral, né? E forma um novo antígeno. Esse novo antígeno, então, do PF4, com essa parte do vírus, talvez, se liga, então, a esses anticorpos naturais anti-PF4 polyanion, e, dependendo da afinidade, isso é uma exceção, ele vai ser capaz de ativar plaqueta, neutrófilo e monócito. E aí é interessante, essa ativação acontece pelo mesmo receptor de imunoglobulina das plaquetas. Isso explica por que o tratamento é imunoglobulina. O tratamento é imunoglobulina porque você compete com a ligação, a imunoglobulina policlonal vai se ligar, então, nesse local e impedir a ação desses receptores. Então, esse é de uma maneira geral. Percebam que é algo muito distinto da tríade de Virchow. Então, se a pessoa, assim como na trombocitopenia induzida pela heparina, se ela já teve trombose ou não, isso não faz diferença. Uma característica interessante, né? Uma pergunta que sempre surge: por que a predileção pelo sistema venoso central? Não sei se vocês conhecem esse artigo de 1999, é um artigo clássico da área de hemostasia e trombose, em que esses autores eles colocam aí uma tese, mais uma tese do que demonstração, de que cada leito vascular tem um equilíbrio hemostático diferente, né? Então, em alguns depende mais de trombomodulina, em outros depende mais de neutrófilo, etc. E a gente sabe que doenças que cursam com muita geração de NETs, com alteração de muito de neutrófilo, elas costumam dar mais trombose venosa cerebral. Então, um exemplo clássico são as neoplasias mieloproliferativas crônicas, né? E esse grupo, que é o grupo que está mais estudando VITT,
Isso aqui é uma peça de autópsia de um seio venoso cerebral de um paciente que faleceu com VITT. Tem uma grande quantidade de neutrófilo nesse trombo e eles também dosaram a DNase no soro desses pacientes, ela estava consumida. Então, uma das hipóteses é que isso esteja relacionado ao fato dessa trombose ter muita relação com NETs, né, que são aqueles agregados de neutrófilos que podem participar. Bom, indo um pouco para a parte prática, como é que a gente investiga laboratorialmente isso, né? A gente tem que confirmar, esse paciente tem que ter uma plaquetopenia nova, não adianta tomar cuidado, que às vezes ele já era plaquetopênico e tem que ser confirmada, né? Muitas vezes o laboratório solta como plaquetopenia e é agregado plaquetário. Um aumento muito intenso de dímeros D, isso é importante. Se não tiver, aqui a gente está possivelmente diante de uma PTI associada à vacina, que também já está descrito, uma plaquetopenia autoimune. Uma coisa interessante é que os testes rápidos que a gente tem nos hospitais para fazer diagnóstico de trombocitopenia induzida pela heparina, eles são muito pouco sensíveis. Olha só, esses aqui, por exemplo, esse aqui é o equipamento que a gente tem no Hemocentro aqui em Campinas. Praticamente nenhum caso teria sido detectado, né? Esses testes estão detectando anticorpos anti-PF4 e heparina, e por algum motivo eles não detectam. Então, precisa de um ELISA, né? Eu sei que os grandes laboratórios de São Paulo já padronizaram aí ELISAs capazes, né, de detectar esses anticorpos. Os testes funcionais, na trombocitopenia induzida pela heparina, a gente aprendeu que não adianta ter só o ELISA positivo para o anti-PF4, porque a gente já viu aqui que muita gente tem anti-PF4 presente, né? Então, você precisa de demonstrar com um ensaio funcional de que aquele anticorpo é capaz de ativar a plaquetária. Isso é difícil de fazer, poucos laboratórios fazem no Brasil, mesmo fora do Brasil, né? Mas no caso da VITT, isso não é necessário, porque você está diante de uma síndrome tão assim, com um aspecto clínico tão evidente, né, pela temporalidade da associação com a vacina e pela natureza da trombose, que se você tiver o anticorpo positivo em títulos altos, ou mesmo só o D-dímero elevado, como eu vou mostrar para vocês, já é suficiente para fazer o diagnóstico, e esses testes funcionais ficam mais com uma confirmação posterior. Um dado muito recente, tem poucas semanas que saiu, né, uma pergunta, né? Por quanto tempo esses anticorpos persistem? Então, esse grupo estudou, o grupo alemão também estudou 35 pacientes que tiveram VITT, acompanharam por 12 a 15 semanas. Percebam que o anticorpo anti-PF4 ele continua alto, na maioria dos pacientes, detectável. Então, ele não deve ser usado para monitorar. Mas o mais importante é que, nos primeiros dias, a capacidade desse anticorpo de ativar a plaqueta e, portanto, de causar a doença, ela decai e, depois de poucas semanas, ela já era negativa em todo o mundo. Tá? Então, a gente pode acompanhar pela contagem plaquetária, porque essa queda aqui ela vai ser acompanhada por um aumento da contagem plaquetária. E, por fim, manejo, né? Manejo, eu gosto muito desse esquema aqui da ISTH. A gente já tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que, essencialmente, é a mesma coisa, tá? Mas eu já tinha preparado essa aqui e eu acho ela um pouco mais clara, então eu vou apresentar para vocês. Então, a gente divide em 4 passos. O primeiro passo é entender se aquele caso é um caso suspeito. Então, o indivíduo tem que ter tomado a vacina da AstraZeneca ou da Janssen 4 a 28 dias antes, né? Obviamente, se for 30, não, tudo bem, a gente vai considerar. E precisa de ter sinais ou sintomas sugestivos de trombose, né? E aí, a avaliação clínica clássica, cefaleia persistente, dor abdominal e etc. Se o paciente não tem nenhum desses dois, ele vai para manejo clínico usual. Se ele tem essa combinação, você deve suspeitar que ele é um caso possível de VITT, ou de TTS, tanto faz. E aí a gente vai fazer os exames. O exame de imagem para confirmar a trombose. Se você fizer o exame e descartar, não tem a síndrome, né? Você pode ter o paciente que ainda não fez o exame. E o hemograma, que a gente precisa de ter a plaquetopenia. Como eu disse para vocês, excluir pseudotrombocitopenia e garantir que seja uma plaquetopenia recente. Então, tem esses dois, vamos para o passo 3.
Nesse passo 3, a gente vai tentar fazer o diagnóstico laboratorial. Então, visualizando aqui, a gente está diante de um paciente que teve uma trombose, ou eu já confirmei por exame, ou eu tenho uma clínica fortemente sugestiva, e ele tem uma nova plaquetopenia e recebeu a vacina, né? Então, o ideal é a gente coletar os testes para fazer a sorologia por ELISA para detectar o anticorpo anti-PF4, né? E se for positivo, a gente pode fazer o teste funcional, mas na maioria das vezes, esse resultado não vai estar disponível. Então, a própria ISTH, que não está falando só de Brasil, ela já coloca que a presença de dímeros D acima de 4.000 já seria suficiente para a gente fechar o diagnóstico e ir para o passo 4. Então, esse paciente vai ser avaliado com TTP, TTPA, dedímero fibrinogênio. Se ele, nessa condição, tiver um dímero D acima de 4.000, você já pode fechar o diagnóstico e ir para o tratamento. Por que isso? Porque o tratamento modifica radicalmente a conduta, o prognóstico desse paciente. É a imunoglobulina, então, como eu disse para vocês, ela vai competir com o anticorpo anti-PF4 poliânion na ligação daquele receptor que é justamente quem causa a trombose, né? 1 grama por quilo por 2 dias, evitar a transfusão de plaqueta, a gente não sabe muito bem se a plaqueta piora, mas por via das dúvidas existe aquele entendimento de que você estaria colocando mais lenha na fogueira. Não utilizar heparina, pelo mesmo motivo, a gente não quer alimentar esse processo, embora não haja evidências naturais de que você não possa usar heparina, e tentar, se o paciente não tiver muito plaquetopênico, não tiver um grande sangramento, tentar a todo custo entrar com algum nível de anticoagulação, ainda que profilática. Outras estratégias já descritas são corticoterapia, reposição de fibrinogênio, né, mais como suporte, e na ausência de resposta, parece que a plasmaférese ajuda bastante, tirando esses anticorpos. Tá? Então, é isso, como mensagem final. É um evento muito raro, mas não totalmente desconhecido. Parece muito com a trombocitopenia autoimune, induzida pela heparina autoimune ou espontânea. A ocorrência não altera o amplo benefício da vacinação, mas a gente precisa de falar disso, porque é importante que os profissionais da saúde saibam reconhecer esse paciente, pois o tratamento ele é capaz de modificar a história natural. Esse é a nota técnica, número 933, que tem um fluxo muito parecido com esse que a gente mostrou e que está disponível para todo mundo. Tá? Então, era isso. Vou interromper aqui, a gente pode conversar. Obrigado, Eric. Parabéns aí pela apresentação. Um assunto, por mais que a gente aqui da Vascular esteja habituado a lidar com fenômenos tromboembólicos, né? Mas um assunto complicado que você passou para a gente de uma maneira muito, muito clara, muito objetiva. Obrigado, parabéns pela apresentação. Eu vou passar a palavra então para o professor Esper, né? A gente, quando estava discutindo com o Eric, né, a ideia inicial era falar também de eventos trombóticos associados à Covid, não só a vacina, mas aí ia ficar muito extenso, né, para a aula. Mas acho que para a discussão, aí se houver alguma questão referente a fenômenos trombóticos relacionados à Covid, também de repente a gente pode trazer o assunto, mas de qualquer forma eu passo a palavra ao professor Esper, e agradecendo de novo a presença e o aceite do convite. Obrigado, professor Esper. Obrigado, Zerati. Obrigado também, Eric. Espetacular a sua apresentação, deu uma boa visão geral, aprofundou com profundidade na parte da fisiopatogenia da doença e foi excelente, parabéns. Está todo mundo perguntando aí se você vai mandar os slides para todo mundo depois. Bom, mas eu vou fazer um comentário breve a respeito do que foi dito para tentar contextualizar algumas das coisas que esses eventos trouxeram para a gente de aprendizado. Mas sem antes falar que, quando apareceu a Covid-19 no começo de 2020, na verdade ela apareceu no fim de 2019, mas ficou mais conhecida de todo mundo no começo de 2020, todo mundo achava que ia ser uma doença infecciosa e se transformou numa doença de multiespecialidades. Então, começou com a gente na infectologia, depois entrou pneumologia, entrou hematologia, entrou angiologia, entrou terapia intensiva, entrou neurologia, entrou todo mundo e acabou se manifestando como uma doença multidisciplinar e cada vez mais a gente
tendo que cruzar as especialidades, dividir conhecimento e ter a participação de todo mundo para dar o melhor tratamento e prevenção para todos esses pacientes. Especificamente, a ocorrência de eventos graves após a vacinação é um motivo de extremo debate. E isso aqui remete à questão da hesitação à vacinação. Nós temos aqui, rapidamente, desculpa dizer isso, mas uma das poucas coisas boas que o Brasil tem de enfrentamento da pandemia foi a adesão à vacina. Nós temos hoje, pelo menos dos dados aqui do estado de São Paulo, da população adulta, 98% já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Isso é inimaginável, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles estão ainda capengando ali, chegando a coberturas que passam um pouco de 70% da população vacinada adulta nos estados que têm mais aceitação. Quer dizer, isso é um desastre. Nós aqui temos uma adesão à vacinação muito boa, e graças a uma cultura que a gente construiu durante anos e anos. Discutir, portanto, eventos adversos graves relacionados à vacina é extremamente delicado, porque é justamente uma das armas que não todos aqueles que hesitam vacinar, mas aqueles que são de fato negacionistas, que é um subgrupo, felizmente, entre nós, muito pequeno daqueles que são resistentes à vacina, usam para construir argumentos e convencer as pessoas a abandonar as recomendações de vacinação. Evidentemente que a VIT, que é essa trombocitopenia trombótica associada à vacina, acabou causando, foi uma reação grande de muitos desses grupos, e isso traz uma certa dificuldade. Essa história começou desde a realização do próprio projeto da vacina da AstraZeneca, foi eu me lembro muito bem disso, agosto ou setembro do ano passado, quando o estudo foi colocado em pausa por cerca de uma semana na Inglaterra, depois daquele primeiro caso da moça que teve a VIT identificada por lá, junto com um grupo de 11 casos, e nos Estados Unidos eles paralisaram o estudo por um período ainda mais longo, e aí isso causou um grande problema. Aliás, eu falei a AstraZeneca, mas depois veio também a constatação isso na vacina da Johnson & Johnson, ou Janssen. Ambas têm como fator comum a presença de vetores virais na construção da vacina para a indução de resposta imune através da expressão da proteína da espícula. Na verdade, esse é o link que ainda está faltando, a gente ainda não sabe exatamente qual é o determinante antigênico que existe no SARS-CoV-2 que desencadeia todo esse processo. Nós sabemos qual é o processo, o Eric explicou isso muito bem, mas o que tem? Que se a gente souber exatamente o determinante antigênico dentro desses adenovírus, você pode construir um adenovírus mais seguro para não ter esse risco, né? E isso a gente ainda não conhece. Muito bem, a observação de efeitos graves após a vacina é uma coisa comum. Não é comum, mas já foi identificado com praticamente todas as vacinas. E, bem da verdade, qualquer produto médico que a gente usa, até um creme de cabelo, pode desencadear reações graves. Pode ter uma alergia grave e acabar morrendo, né? E aí, quando você coloca isso fora do contexto, traz muito susto para quem vai receber vacina. Muito bem. Só para citar alguns exemplos, a doença viscerotrópica depois da vacina da febre amarela, que a gente utiliza em larga monta em países como o Brasil, vários países da América do Sul, na África, e para viajantes que vão para essas áreas, causa doença viscerotrópica em cerca de 1 para 300 mil vacinados e causa doença neurotrópica em 1 para 400 mil vacinados. Ou seja, você vai somando tudo isso, dá aproximadamente 1 para 200 mil. Se a gente coloca isso também junto com os números que Eric apresentou a respeito dessas vacinas vetorizadas baseadas em adenovírus, a gente chega em números muito próximos. No entanto, a gente continua usando essas vacinas. Então, a gente acaba se concentrando na relação custo-benefício. E é evidente que para as faixas de idade mais altas, não tem dúvida nenhuma que essa vacina é custo-benéfica.
Não só porque as vacinas vetorizadas têm uma capacidade de produção muito grande, então seu preço é muito competitivo. O custo da vacina da AstraZeneca e da Johnson & Johnson é muito mais baixo, por exemplo, do que as vacinas de mRNA. E ainda está mais baixo do que o custo da Coronavac. Então, você pega para um país que tem dificuldade econômica para a compra de vacinas, porque a distribuição de vacinas através das ações humanitárias coordenadas pelo OMS são muito tímidas, não resta a eles muitas alternativas. Eles têm que lançar mão daquelas que são mais baratas e vacinar mais rápido a população, e evidentemente que as vacinas vetorizadas com adenovírus são as que despontam como as que têm custo mais atrativo. E depois, quando você coloca isso no contexto do risco que isso representa, que aqui foi mostrado 1 para 66 mil, até 1 para meio milhão, dentro das outras causas de morte, a gente percebe que o medo é porque isso é tirado fora do contexto. Então, por exemplo, a chance de alguém nos Estados Unidos morrer de um acidente de carro durante a vida é 1 para 44 mil. Então, nem por isso as pessoas deixam de andar de carro. Aqui no Brasil deve ser pelo menos 10 vezes maior, né? Porque eu não sei o número exato, eu não encontrei, mas o número de acidentes e mortes nas estradas brasileiras é muito mais elevado. Então, mesmo assim, as pessoas não deixam de andar de carro em detrimento de uma dose de vacina ou 2 doses que vai receber durante a vida inteira. Então, eu acho que é nosso papel também contextualizar isso aí. Agora, é claro que quando você compara com a vacina da Coronavac, que praticamente não dá efeito colateral, até agora ninguém morreu da vacina, ou a vacina de mRNA da Moderna ou da Pfizer, que também o efeito mais grave que apareceu até agora foi essa miocardite transitória em jovens garotos, fica a impressão de que o que vai acontecer com as vacinas vetorizadas no futuro, quando tivermos uma pletora de vacinas e oferta, com queda de preços, etc. Eu acho que é natural que, com o tempo, a gente começa a restringir um pouco, na hora que tiver vacina para todo mundo, de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é lugar, a gente talvez comece a fazer escolhas. E essas escolhas talvez interfiram na utilização da vacina da AstraZeneca e na vacina da Johnson & Johnson, que são as duas vetorizadas até agora com as quais há relação. É possível que exista também alguma coisa com a vacina da Gamaleya, embora a gente não tenha informação suficiente ainda. Mas aí se desloque o uso dessas vacinas, por exemplo, a pessoas de mais idade, ou pessoas cuja relação custo-benefício é muito melhor, e também a ocorrência desse evento adverso caia bastante. A outra coisa é que nós não sabemos qual que é a ocorrência desse evento adverso em esquemas combinados de vacina, que eu acho que é o que vai dominar o futuro. Você vai dar vacina um mais vacina outro depois. Então, essa ocorrência é a mesma? Nós não sabemos, temos que elucidar isso aí. E essa história da gente ir mudando a utilização de vacinas à medida que a gente vai aprendendo não é nova. Vamos, só para lembrar todo mundo da história da vacina contra a poliomielite. Quando a gente fala vacina contra a poliomielite, o que a gente lembra primeiro? A vacina Sabin. Campanha de vacinação, Zé Gotinha, o símbolo máximo adotado aqui pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Vamos lembrar o que aconteceu com ela. Começou a ser utilizada em larguíssima escala, um sucesso no controle da poliomielite, ajudou em grande monta a erradicar já 2 vírus causadores, dos 3 causadores da poliomielite, que é o vírus da poliomielite tipo 2 e tipo 3, não existem mais no planeta, graças à vacina da poliomielite. No entanto, a ocorrência de paralisia flácida induzida por essa vacina existe, né? E ela chega a ser mais frequente em crianças do que a VIT depois da vacinação com a AstraZeneca ou a Pfizer. Desculpa, a Johnson & Johnson. Mesmo assim, a gente adota. Agora, o que aconteceu com o tempo, depois que a gente viu o controle da poliomielite, o que se fez? Agora, os esquemas de imunização, porque como a gente identifica esse evento adverso como sendo fundamentalmente na primeira dose da vacina, o Brasil já está adotando, por exemplo, as 2 primeiras doses da poliomielite com a Salk e passa para as 2 últimas doses do esquema de 4 doses de vacinação contra a poliomielite com a Sabin. Aí isso some. Então, é possível que a gente encontre caminhos para ainda utilizar essas vacinas num futuro onde
excesso de vacinas, preço mais baixo, grande disponibilidade, oferta superando a demanda, da gente encontrar o lugar da AstraZeneca. Mas, mesmo assim, alguns países não gostam dessa história. Então, por exemplo, a Noruega não bloqueou, por enquanto, o uso da vacina da AstraZeneca, né? E a gente vê essas disparidades. Os Estados Unidos ainda não adota a AstraZeneca dentro do programa de vacinação deles, né? Enquanto que outros países ainda não adotam a vacina da Janssen. Então, a gente ainda vai ver isso. Da mesma maneira que alguns países não adotam a vacina de RNA, né, quer seja Moderna ou Pfizer, cada um dando a sua justificativa, mas isso é uma acomodação que a gente vai ter para o futuro. Agora, eu acho que, na medida que a gente descobrir vacinas que não tenham relações com eventos graves assim, é natural que, a longo prazo, elas sejam substituídas por essas. Então, a gente vai acabar tendo isso adiante. Mas, de qualquer jeito, só para encerrar, desculpa de falar tanto, eu acho que ainda cabe a função nossa estimular o uso dessas vacinas. Na ausência de outras vacinas, a relação custo-benefício ainda é benéfica para qualquer uma das utilizações em adultos, para onde elas estão aprovadas, e na medida que forem aparecendo opções, aí a gente começa a trabalhar na seleção das pessoas que receberiam as vacinas vetorizadas por causa desse avite. Acho que era isso, desculpe falar tanto, mas é um assunto muito complexo e delicado, e eu não queria deixar flanco aqui para mal entendido nesse meu raciocínio. Com isso, eu devolvo a palavra para o Zerati coordenar a discussão e estou à disposição para responder qualquer pergunta ou esclarecer qualquer ponto que vocês gostariam que fosse mais além. Obrigado, professor Esper, pela discussão aí desse altíssimo nível aí para a gente, porque a gente, como cirurgião vascular, a gente tem tido mesmo assim, muita procura, assim, pacientes, mesmo pacientes que tenham tido algum antecedente de algum episódio de trombembólico venoso, ou pacientes sem esse antecedente, é uma preocupação que realmente a divulgação, né, dessas intercorrências, por mais que sejam raras, mas causou uma certa inquietação na população. Então, acho que para a gente foi importante trazer esse assunto novamente para a reunião, né? Porque, claro, a gente não pode impedir a divulgação, né, jamais das informações, mas acho que disseminar informação atual e de qualidade é a melhor arma que a gente tem para controlar essa ansiedade que tem provocado mesmo nos pacientes, né? Então, acho que o assunto foi muito importante para a gente. Eu queria abrir já, né, então, para perguntas, né? O pessoal que está assistindo, o André, o Walter, enfim, deixar aberto para as questões para o Eric e para o professor Esper. Deixa eu fazer umas perguntas assim de cirurgião para clínico, né? Porque, na verdade, a gente não trata desses pacientes, né, Zerati? Às vezes, vem o paciente com trombose ou embolia pulmonar, para a gente tratar, a gente sabe tratar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O paciente que tem COVID e que está em casa, a gente deve monitorar o dímero D, professor Esper ou Eric? Bom, ainda não há assim, nenhuma justificativa para a gente fazer isso, porque os estudos sobre... Porque assim, a gente faria isso pensando em anticoagular, né, em usar algum tipo de tromboprofilaxia, né, ou fazer alguma conduta. Os estudos de tromboprofilaxia que a gente tem, seja com dose padrão, dose intermediária, eles foram todos com pacientes internados, exceto o estudo Michele, que foi com pacientes após a alta. Tá? Então, do paciente que não tem indicação de admissão hospitalar, e, portanto, esse paciente a gente não tem nenhuma evidência de que ele se beneficiaria de uso de uma anticoagulação. Então, você fazer um dedímero desse paciente, você vai gerar uma informação que depois a gente não vai saber o que fazer com ela. Então, o meu entendimento é que é melhor não ter mesmo, tá? É óbvio que
existem casos excepcionais, muito individuais, um paciente que já teve um monte de trombose, que excepcionalmente você pode... Ou um paciente que você internaria, mas ele por algum motivo não quer internar, esse paciente você pode interpretar dessa maneira. Mas o paciente que está ambulatorial, ele não tem, a gente não tem evidência para dar tromboprofilaxia para ele. E mesmo os estudos... Tá. Não, perdão. É que às vezes vem colegas que ligam para a gente, né? Uma colega psiquiatra me ligou. Walter, você é vascular, o irmão dela é médico, né? O infecto não pediu dímero D, mas eu pedi. Aí vem lá, 1000 de dímero D. Não faz nada. Assim, são essas coisas que chegam para a gente, porque a gente cuida do paciente com Covid, né? Isso tem acontecido bastante, tenho lidado com essa situação. Então, assim, eu não peço, mas quando vem, eu faço essa mesma recomendação que você falou aí, de não fazer. Eu tive, inclusive, casos assim na minha família que eu falei, olha, já que o médico vai ficar pedindo, eu falei, você não me mostre mais o resultado. Queria perguntar também, André. E assim, bom, só mais 2 perguntinhas. Aí o paciente internou, vai ficar internado no quarto. Aí a gente faz profilaxia, né? Com dose normal. Essa é uma questão muito boa, que mereceria outra aula, né? O que a gente tem sem dúvida, faz profilaxia, né? E teve vários estudos, estão saindo agora, estão saindo as primeiras publicações, que testaram doses ou intermediárias ou doses plenas de anticoagulação. Então, dos estudos publicados, nenhum conseguiu mostrar benefício de você aumentar a dose de heparina no desfecho desse paciente. O que é muito curioso, porque a ideia de que a COVID era uma doença que a gravidade dependia do fenômeno trombembótico foi muito divulgada, né? Mas talvez a heparina não seja um bom anticoagulante. Teve um estudo agora que ainda não foi publicado, que foi apresentado na Sociedade Europeia de Cardiologia, que mostrou um benefício de utilizar no paciente internado. E também, teve 2 estudos. Teve um que já foi publicado no New England em pacientes internados em enfermaria de gravidade moderada, que mostrou, sim, um benefício do uso de heparina numa dose mais elevada. Tá? Quando você vai ver o tamanho desse benefício, ele é muito pequeno. É um ganho de 4% absoluto de menos desfecho primário, que era um desfecho composto. Mas, assim, então a gente não tem uma resposta definitiva para essa. O que eu posso lhe dizer? Aqui, nós não modificamos a nossa conduta, nós continuamos usando a enoxaparina em dose profilática. Mas essa é uma questão aberta ainda na literatura, se há benefício de aumentar ou não a dose. A minha impressão é que não, mas isso está aberto. O professor Eu queria só fazer um comentário que isso é muito controverso, como o Eric bem falou. E ainda há divergência de condutas, mesmo entre os especialistas que lidam com a coagulação. Eu tenho um pouco de desconforto, sabe, Eric, quando a gente, por exemplo, estabelece que basta o paciente internar para ele ter indicação. E esse ser o grande divisor de águas. Enquanto que a doença é muito mais, quer dizer, o espectro da doença não necessariamente pode ser traçada essa linha exatamente com o indivíduo, o fato dele ser internado, porque o critério de internação dos pacientes varia muito de médico para médico. A gente sabe que tem muito médico que interna basta que tenha lesão pulmonar, que eu acho um tremendo exagero, e outros que retardam demais para internar os pacientes. Então, acho que a gente tem que encontrar ali algum outro parâmetro para tomar essa decisão. E aí você tem absoluta razão em dizer que ainda falta muita informação a respeito, especialmente desse paciente ambulatorial, para a gente adotar decidir qual que é o que vão mais se beneficiar, mesmo que esse benefício seja relativamente pequeno, como também qual é o esquema de anticoagulação e por que duração que seria adequado, se é que ele vai ser necessário ou não.
Claro que, sabendo que 25% das pessoas vão ter uma alteração de dímeros D, mostra que, de fato, a gente não tem que indicar anticoagulação para 25% de todos os pacientes, é um exagero. Mas eu fico um pouco mais à busca de encontrar dentro dessa população ambulatorial se não deveria ter um critério de identificação, níveis de dímero D um pouco mais elevados, ou esse histórico que você bem definiu de tromboses, embolias e alterações genéticas relacionadas a estados de hipercoagulabilidade que mereceriam a gente ser um pouco mais amplo na adoção de medidas de anticoagulação, mas eu concordo plenamente, o tempo é que vai dizer para a gente a resposta. E o número... Deixa o Calógero, estava na fila perguntando. Depois eu falo, sem problemas. O número do dímero D, assim, também não tem nada que acima de 2.000, acima de 4.000, pacientes sem trombose venosa, né? Eu digo. Com dímero D alto, né? Que também não tem uma indicação de mudar a dose de profilaxia, é o que o Eric falou, né? Existe dúvida quanto a isso e... ainda não está bem definido isso, viu? Alguns desses estudos, esses dois que mostraram benefício de usar a dose mais alta, eles só incluíram pacientes com um dímero D acima de um valor que eu não lembro, 2 vezes o normal, não tenho certeza. Mas, assim, dímero D é variável conforme o laboratório, então não existe um número assim, não. O que a gente fez aqui na prática foi que o paciente que tinha dímero D acima de 4 vezes o valor de referência, a gente era mais agressivo na busca de um diagnóstico de TEP. E eu acho que isso até gerou um monte de diagnóstico aqui que não sei nem se foi relevante. Mas foi a maneira que a gente fez, assim, mas a gente não mudava a anticoagulação baseada nisso. Calógero, por favor. Obrigado. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de falar é o seguinte, o jogo aqui ainda não terminou, mas essa é uma das melhores reuniões que nós tivemos no núcleo. Primeiro, pela didática, pela clareza do Dr. Eric em explanar um assunto difícil de maneira tão clara, né? Parece até que eu já estou conhecendo tudo, né? Ele conseguiu me transmitir a segurança de que eu posso falar para o meu paciente que ele teve uma trombose há 20 anos atrás, que ele não escolha a vacina. Em segundo lugar, também as colocações do Eric, do Esper, de que a gente deve vacinar. Em qualquer condição, deve vacinar e deve estimular a vacina. Mas, às vezes, isso é muito difícil, a gente fazer uma coisa desse tipo. Por quê? Eu vou explicar. Existe uma ligação muito grande no consultório do paciente crônico vascular com o vascular. Muitas vezes a gente é obrigado a confirmar a conduta de outros profissionais. Eles ligam, mesmo a família liga para a gente. A mamãe quer saber do senhor o que vai fazer. É do senhor, mas não entendo nada disso. Mas ela quer sua opinião. Esse é um problema muito frequente. Quem faz, além de cirurgia vascular, angiologia clínica, né? Os angiologistas clínicos os cirurgiões estão acabando, mas ainda existem em quantidade razoável. O paciente tem uma empatia, uma ligação muito grande com a gente é obrigado. Então, o primeiro medo, viu, Eric? A pergunta vai para os dois, para o Esper. Esper, eu concordo com você, tem que vacinar. Esse é o momento, tem que vacinar. Ponto final, eu falo com meus pacientes. Mas a pergunta que eu faço para os dois é o seguinte, é bem objetivo e bem claro. Se o paciente tem uma trombose venosa há 20 anos, há 15 anos, eu vou falar, olha, os mecanismos são diferentes. Pode ir lá tomar a vacina. Agora, imagine você que a gente está tratando de uma paciente que teve uma trombose venosa há 1 mês, que ainda ela está instável. Nós sabemos que esses mecanismos fisiopatológicos, foi muito, muito didático e muito clara a explicação. Eles, além do qualitativo, têm o quantitativo. E será que, em situações borderline, um paciente que tem uma trombose venosa ainda não estabelecida, ou, por exemplo, paciente que você operou para salvar um membro e fez lá um enxerto longo, esse paciente vai ter que ser vacinado.
ele vai ter que ser vacinado, ele vai ter que ir vacinar. A conduta que eu tomava antes desta reunião vai alterar muito, mas a minha conduta era, por favor, se você puder não vacinar com a AstraZeneca ou não vacinar com a Janssen, opte. Se não tiver outra, você vai vacinar de qualquer maneira. Essa era a minha conduta. Mas eu realmente, se tiver que fazer isso, eu vou ficar realmente numa situação angustiante comigo mesmo. O paciente estável tem que ser vacinado também. Esse é o que tem mais ser vacinado. Aquele paciente doente que acabou de operar um aneurisma de aorta, colocou uma endoprótese, né? Então, essa pergunta para nós é extremamente importante. Como é que nós devemos nos posicionar? Eu já me posicionei, se isso for crime, eu já sou criminoso, vou para a CPI. Eu já me posicionei, quando a gente não conhecia o mecanismo, me posicionei dessa maneira, eu fazia assim, paciente tem que ser vacinado. E eu colocava o seguinte, preferentemente, não dá a vacina da AstraZeneca, né? Afinal, foram 63 casos lá no Reino Unido, foi isso, de trombose cerebral. Preferentemente, não com a AstraZeneca. Isso foi crime, mas foi por insegurança, não é verdade? Então, eu queria a opinião dos dois. Esper, concordo, volto a ressaltar. Eu estimulo a vacinação, velhinho, jovem e tal. Mas a gente deve fazer essa recomendação em função dessas dúvidas, dessas angústias que a gente tem do ponto de vista prático? É difícil responder essa pergunta, eu vou contar com a ajuda do Eric aí também, mas o meu posicionamento mudou até, quer dizer, quando a gente não tinha vacina, falava para vacinar de qualquer jeito, porque qualquer uma dessas pessoas que desenvolvesse, mesmo esses pacientes graves que vocês operam, desenvolvem uma COVID, é um desastre. A chance deles tinham de ter uma doença grave e acabarem morrendo da doença era altíssima, né? Agora, eu concordo que na medida que forem aparecendo as opções, a gente tiver as 4 vacinas, 5 vacinas, 6 vacinas nos postos e a gente puder fazer uma escolha, aí começa a fazer aquilo que eu comentei, se puder fazer opções. Agora, de tudo que eu li, também que foi brilhantemente colocado aqui pelo Eric, não há uma relação direta entre um antecedente de trombose por outras causas com a VIT. Então, eu sempre traduzi isso, que a presença de um histórico de trombose não é necessariamente uma contraindicação para vacinar com essas vacinas vetorizadas, sequer relativa. Então, não estava adotando essa postura. Agora, se fosse uma mulher jovem, aí muda um pouco, porque elas caem justamente naquela faixa etária de maior vulnerabilidade para desenvolver esse tipo de doença, embora de complicação, embora seja muito rara. Eu concordo também, acho que concordo, inclusive, com a sua recomendação que você formulou aí, Calógio, de que tem indicação de vacinar, mas que, preferencialmente, se for possível, esse paciente deve evitar. Mas eu gostaria de fazer uma distinção importante que eu acho que você fez, mas eu quero chamar a atenção para ela. Você citou um paciente que teve um evento trombótico recente, que ele está inflamado, né, um evento grave. Então, eu gosto muito do paralelo com trombocitopenia induzida pela heparina, né? Esses anticorpos, provavelmente, aqui eu já estou entrando em especulação completa, né? A gente está falando de uma condição nova. Mas a ideia é que eles vão ganhar afinidade, eles vão se tornar patogênicos por conta do estímulo, mas o estímulo é igual para todo mundo que foi vacinado, mas pode alguma coisa do hospedeiro, e talvez seja a resposta inflamatória, o contexto inflamatório que ele está. Então, é possível especular que um paciente que acabou de fazer uma cirurgia de um aneurisma, ou que teve uma trombose muito extensa, que ainda está inflamado, ele tivesse mais chance de ter trombocitopenia induzida pela heparina, se ele tomasse heparina. Então, faz sentido você pensar assim. Agora, o paciente que teve uma TVP há mais de 6 meses, estava tomando pílula, esse é um dos meus objetivos dessa aula, justamente passar essa segurança.
esse paciente, em tese, não há justificativa para ele. Óbvio, é uma doença nova, a gente pode descobrir daqui a um tempo, mas assim, o que a gente tem hoje não é um fator de risco. Mas a trombose aguda entraria não pela trombose. Se você me falasse que foi um trauma grave e ele não teve trombose, eu faria o mesmo raciocínio, que é uma situação de maior risco de eventos imunológicos catastróficos. Só aproveitar e fazer um breve comentário, que uma das coisas que eu estudo muito é quais são preditores de má resposta à vacina. E um que sempre desponta é estado inflamatório sistêmico. Toda vez que você pega uma pessoa, por exemplo, você vacina contra a febre amarela, pessoas que vivem no interior de Uganda, expostos a um número muito grande de doenças, inclusive inflamatórias, a resposta vacinal é pior do que uma pessoa que está num ambiente mais, entre aspas, protegido da agressão de patógenos externos e inflamatórios. Se você pega, a gente fez um estudo com vacina de meningococo em crianças no Rio de Janeiro, um marcador de má resposta era estado inflamatório. Outros grupos vêm mostrando a mesma coisa. Então, isso volta para o que o Eric falou. Você pega um cidadão que acabou de sair de uma grande cirurgia, poucos dias atrás, o estado inflamatório dele já é mais aumentado. Então, você pode até interferir na capacidade da vacina induzir uma resposta eficaz. Então, ficar um pouco longe, deixar ele desinflamar, etc., é bom não só por causa do risco de trombose que foi discutido aqui, mas até mesmo pela resposta vacinal. O inverso, professor Esper, assim, pega um paciente que acabou de ser vacinado para você indicar uma cirurgia de grande porte. Você acha que deve esperar um período eletivo, né? Uma cirurgia eletiva, claro? Se for eletivo, por que não, né? Mas aí é poucos dias, viu? Não é que precisa de um número grande, não. Porque a resposta imune se estabelece adaptativa a partir de 7 dias, já tem uma detecção dessa resposta crescendo, até 14 dias já está bem consolidada, então é muito pouco tempo, né? Então, para as eletivas é muito fácil tomar essa decisão. E também para as de urgência é fácil, você não vai poder esperar de jeito nenhum, você tem que comprar de qualquer jeito. Zerati? Falar, quem? Yasbek? Quem foi uma pergunta. Eu, Yasbek. Eu gostaria de tenho 2 perguntas. Então, visto isso, que eu já tive pacientes que ficaram internados com TVP, sempre é uma dúvida. Quanto tempo eu espero, né? Eu até coloquei essa dúvida no chat ali da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Gostaria de saber o que os 2 palestrantes aí têm em mente. Eu tinha colocado para o paciente aguardar pelo menos umas 4 semanas aí do evento trombótico para pensar na vacina. Não sei qual a opinião deles, se eles acham se é pouco isso. A outra pergunta, eu queria saber, quando se falou um pouco de trombose e Covid, se aquelas populações mais suscetíveis, se tem alguma análise de subgrupo que eu não encontrei em paciente oncológico. Eu trabalho no serviço oncológico, o Zerati também, se tem um aumento desses eventos nesses subgrupos aí, se existe alguma coisa na literatura. Obrigado e parabéns aí pelas palestras. Sobre esses oncológicos, eu não sei a resposta. É intuitivo achar que para a COVID, doença, eles terem eventos trombóticos, faz sentido imaginar que seja mais frequente, mas eu não conheço informação sobre isso. Para vacina também não, eu não sei. Esse prazo de 1 mês, eu acho que talvez seja até, não precisa de tanto tempo, é a impressão que me dá. Acho que para comprometer um esquema de vacinação de alguém, talvez eu escolhesse um intervalo um pouco mais curto, mas também, outra vez, é somente uma opinião sem dados suficientes para dar essa resposta. Da parte da frequência de VITT no paciente oncológico não consta como um fator de risco e cairia, também é um N muito pequeno, mas eu acho que, fazendo de novo a analogia, não é um fator de risco para trombocitopenia induzida pela heparina. Então, a princípio, não deve ser. Em COVID, eu confesso, Guilherme, que eu não procurei especificamente, mas não cruzei com essa informação. Tenho lido bastante. Provavelmente, sim, porque é um fator de risco a mais em trombose. Então, acredito que sim, tá? Mas não é algo que chama atenção, não. E eu também acho que
sem ter parado para pensar muito. 4 semanas me parece um tempo muito prolongado, porque, de novo, é um paciente que vai se beneficiar de ser vacinado. Então, acho que se o paciente já teve alta, está estável, eu penso aí que eu provavelmente usaria um intervalo menor de 2 semanas, alguma coisa dessa natureza. Gostaria de falar. Bom, primeiro eu quero parabenizar, vou fazer minhas as palavras do Calógero. Foi extremamente didática a participação de vocês. André, deixa eu interromper um pouquinho, que só falaram vasculares. Pular um pouco para a cardiologia, como o Esper falou, uma doença multicêntrica e multi-orgacional. Então, nós temos pacientes na parte intervencionista que tomam dupla antiagregação plaquetária, tem stents e precisa ser vacinados, e a mídia difundiu um monte de informações sobre coagulação, e que a gente tem uma conduta a tomar como profilaxia. A doença é grave demais para ser instalada. Vocês acabaram de explicar para nós, de forma brilhante, quais são as consequências uma vez instalada a trombose. Eu quero saber se existe alguma coisa, algum trabalho, alguma informação sobre profilaxia e como manusear os pacientes que estão em dupla antiagregação plaquetária. Obrigado. Eu acho que não tem, naturalmente, não há nenhum estudo falando ainda de profilaxia, é uma situação muito rara e pequena, né, e difícil de abordar metodologicamente, fazer esse estudo, mas a gente pode recorrer de novo à trombocitopenia induzida pela heparina, que não existe uma profilaxia eficaz. Então, a gente não tem recomendado o uso de antiagregante ou anticoagulante para vacinar. Naturalmente, o paciente que já usa deve manter, né? Não há nenhum óbice em ele manter. Então, não tem nenhum problema ele manter, não. Mas a gente não tem recomendado, não. Vocês viram que muitos dos casos que complicam com hemorragia grave, até de sistema nervoso central. Então, tem usado um pouco desse argumento. Assim. Vou na mesma linha. A gente tem mantido a anticoagulação da forma que a pessoa vinha tomando, ou antiagregação, ou dupla antiagregação, sem mudar o esquema por causa da vacina. O problema é que, às vezes, o paciente já está tomando a medicação ou vai fazer a vacina. E o que a gente fala para ele para tomar alguma coisa? Eles insistem a tomar alguma medicação para evitar que tenha esse fenômeno trombótico. Eu não sei, às vezes, ter sido obrigado a indicar a eles uma dupla de agregação ou aspirina ou clopidogrel, no sentido do que eles se sintam de alguma forma protegidos, nem que seja psicologicamente. Eu não sei se a conduta é correta, eu gostaria que vocês referendassem, negassem ou afirmassem contra isso. Deixa o não especialista falar primeiro. Eu acho que eu faria isso se tivesse alguma evidência. Ou algum mecanismo fisiopatológico que desse muita relação custo-benefício calculada, benéfica, para empregar esse tipo de estratégia. Por ser uma ocorrência raríssima e por a gente ainda não ter nenhuma demonstração de que essas intervenções poderiam trazer algum benefício na redução da ocorrência do CAD, da VIT, eu não me vejo assim, convencido de que seja uma boa ideia utilizar. Então, a tentativa aqui é tentar tirar da cabeça do paciente essa preocupação e fazê-lo seguir o programa de vacina como tal. Da mesma forma que eu tenho tentado, desde o começo da pandemia, convencer os pacientes a não tomar hidroxicloroquina. Não toma, não vai adiantar, pelo menos até que alguém demonstre, né? Mas a hidroxicloroquina é história passada. Antiagregação para prevenção de VIT, vai ser muito difícil fazer um estudo desse com uma ocorrência tão baixa assim, né? Mas eu acho que eu não faria, não. Eu concordo. Eu acho que o nosso esforço deve ser dar segurança para esse paciente de que não precisa. Se ele já toma um antiagregante ou um anticoagulante, fica até mais fácil. Senão, que bom, o senhor já está protegido, etc. Mas, então, eu já não introduziria um segundo. Se ele não toma e quer tomar, eu acho que é um esforço. O esforço médico deve ser no sentido de evitar, né?
É óbvio que a gente sabe que a vida, às vezes, é de complexo em alguns casos, mas a gente pode falar. Aí tem algumas informações. O uso de aspirina em COVID não se mostrou eficaz também, né? Foi um estudo que já saiu o resultado. Então, tem algumas coisas, e esse que em outra situação, a trombocitopenia heparina não ajuda. Então, eu tenho usado desse tipo de argumento. É óbvio que vai ter um ou outro caso que não vai ter jeito, mas não deve ser uma conduta, assim, no meu entendimento, pelo menos, uma conduta sistematizada de aceitar essa... Eu vou interromper, desculpa. Primeiro, eu queria, como eu falei, fazer minhas as palavras do Calogero, foi extremamente didático, eu aprendi muito. Acho que a gente pode passar aqui várias reuniões sobre esse tópico e as suas variações, porque cada hora vão vir as dúvidas, e como eu disse, pode ser um evento raro, né? Mas é um evento que esbarra num outro que é muito comum, que é a trombose venosa, e nessa época que todo mundo está com medo da Covid e das suas complicações, nada mais natural que essas dúvidas venham todos os dias no nosso consultório, todos os dias, várias vezes por dia, né? Em especial no nosso vascular, e acho que a gente tem um armamentário mais restrito para orientar o doente nisso. Então, eu realmente vou falar que eu aprendi muito hoje, e como eu disse, eu tenho certeza que existe pelo menos a possibilidade de mudar a conduta de alguns colegas hoje, para condutas mais sensatas. Então, a gente só tem a agradecer e parabenizar vocês dois. Quer dizer, eu tenho uma infinidade de perguntas para fazer, eu vou poupá-los todos, mas vou agradecer, vou convidar a todos para voltar nas próximas reuniões, para discutir o tema de interesse de vocês, o tema de interesse dos outros colegas. De novo, eu quero... O núcleo, ele é um ambiente para que as pessoas possam trazer as suas dúvidas, trazer os tópicos que elas gostariam de ver discutidos para a especialidade. Não são ser tópicos da especialidade exatamente, mas discutidos para a especialidade, como a gente fez hoje. Quiserem trazer casos que já resolveram de forma brilhante, casos que não se sabe o que fazer, todos nós temos isso. Então, eu quero deixar esse espaço aberto de forma absolutamente democrática. De novo, não precisa ser ninguém, nem do núcleo, nem do Sírio. Esse é um espaço para que a gente aprenda a debater, aprenda a ouvir, todos nós. Então, eu queria de novo agradecer vocês. Parabéns, Éric, parabéns, Esper. O Esper falou assim para mim quando eu pedi para ele, vem dar uma mão para ele. Ele falou, eu não tenho nada a falar, o Éric sabe tudo. As duas coisas, o Éric sabe tudo, mas o Esper sempre tem muito para trazer. Obrigado a todos que participaram. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida de urgência para entrar, senão eu vou pedir para encerrar a reunião, porque a gente já avançou bastante. Eu nunca consigo terminar no horário, mas sempre vale a pena essa extensão. Zerati, obrigado. Zerati, você quer agradecer, você que convidou. Obrigado, também agradecer novamente a participação, né, dos palestrantes e de quem participou da reunião. Calogero está mudo. Oi? O Calogero estava falando e estava mudo. É que acho que só para aproveitar, que acho que o Éric talvez precise sair. Os palestrantes. Eu, Zerati, um abraço. Obrigado. Então, agradecer a presença de todo mundo aí e liberar o Éric, que também está por horário apertado, o professor Esper, agradecer a todo mundo. E, como o André falou, a gente está aberto para receber sugestões de temas ou casos clínicos para as reuniões futuras. Obrigado, Éric, obrigado, professor Esper. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer muito grande. Um abraço. Abraço. Acho que podemos parar de gravar, Richard.